Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, que eu encontro todos com saúde, né? Que, que tenha seus caminhos assegurado por Deus, seja qual for a sua dificuldade, que você coloca nas mãos de Deus e confie que Ele vai resolver, né? Que diz a palavra de Deus que você põe nas mãos de Deus e descansa nos seios dele. Então você, quando colocar algo nas mãos de Deus, você tem que acreditar que está na melhor mão possível e acreditar que seus problemas vão ser resolvidos. Mas a gente sabe que muitas vezes não é assim que funciona. Não é assim que acontece, que às vezes a pessoa, até os pastores, os pregadores, têm a mania de fazer, ó, vem cá que eu vou orar por você, que você tem uma enfermidade assim, assim. E ele ora e depois fala, chega na sua casa, você toma um dipirona, um chá quente que vai resolver. Então ele fez a oração dele, mas não teve fé que estava colocando aquela enfermidade na mão do médico, do doutor, do advogado, do psiquiatra, do psicólogo, na mão da pessoa certa, que é o Deus, Senhor dos Exércitos, advogado dos advogados, doutores dos doutores. Estava colocando aquilo nas mãos da pessoa. E quando você coloca, se entrega nas mãos de uma pessoa, até a sua vida, você tem que confiar que aquilo vai ser selecionado pelo aquele Deus que você confia. Muitas pessoas crentes de muito tempo, ou católico há muito tempo, ou espírita ou há muito tempo, ele coloca na sua cabeça que ele aprendeu daquela forma, meus pais eram dessa forma, era dessa religião, ele era desse sistemático, ele era desse jeito, meu pai me criou dessa forma, então eu vou criar meus filhos dessa forma, eu vou ser dessa forma. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a Bíblia, todo mundo sabe que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é ontem, hoje e será eternamente. Então, ele sabe da evolução do mundo. Ele sabe que a educação do mundo evolui e modifica. Ele já sabia disso e deixou tudo preparado, uma carta para que você possa se conduzir por ela, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Você encontra uma solução de Deus, uma palavra de conforto no seu coração, dentro da Bíblia, para qualquer que for o seu problema. Basta você ter o conhecimento da palavra. E muitas vezes a pessoa aprende uma coisa numa determinada religião, ou com o que seus pais ensinaram, e não aceita a palavra de Deus evoluída. A palavra de Deus, através dos estudos dos especialistas, dos estudiosos, foram compreendendo melhor e foi sabendo que ela não é colocada da forma que os antigos colocavam para ser seguida, que a graça de Deus é diferente da lei, que você não tem obrigações nenhuma, você tem apenas que ter amor no seu coração e que Deus veja graça em você, que Deus possa sentir a graça dele em você. E você tem que estar aberto para novas palavras, para novas evoluções, para novas criações, para mudar com as leis do homem, com as leis de Deus e com o viver e o conviver com outras pessoas, se você quiser se dar bem com o seu próximo e com Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo é um dos mandamentos. Se você não obedeceu esse mandamento, se você não se dá bem com o seu próximo, você não se dá bem com Deus. Então, é uma das normas
Então nós devemos estar abertos, com as nossas mentes abertas, para compreender que toda autoridade colocada na terra é constituída por Deus, assim diz a palavra. Porque se Deus não quiser, nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum governador, nenhum presidente da república é eleito sem a vontade de Deus. Então nós temos que estar abertos para novas perspectivas, para novas leis vindas na terra. Né? Então eu lembro da minha avó falar assim, não, que eu fui criado nessa igreja e pregava, ensinava a palavra para ela, e eu falei, não é nada disso, eu acredito que eu fui criado na determinada igreja, eu vou morrer nela. E não aceitava nenhum outro tipo de pregação de palavra. E morreu realmente da forma que estava, doente, de cama, sem poder comer, sem poder se alimentar. Porque você tem que abrir novos horizontes, abrir a sua mente para a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, quando ele foi convertido a Deus, ele foi criado no sacerdócio. Ele foi criado dentro do sinédrio. Ouviu as leis, ouviu o ensinamento que Jesus era um bandido. Ouviu um ensinamento que os discípulos tinham que ser presos, todos os seguidores de Cristo tinham que estar presos. E ele foi criado daquela forma para odiar os discípulos e todos aqueles que aceitassem os mandamentos, o ensinamento de Jesus. Foi assim que ele foi ensinado. E ele foi lá, ele mesmo diz a palavra de Deus. Aqui no capítulo 9 do livro de Atos, do Atos dos Apóstolos, que ele mesmo foi lá e pediu uma carta e disse assim, eu vou perseguir aqueles traidores da palavra de Deus. E foi perseguir o Jesus. E foi necessário que Deus agisse drasticamente contra ele, derrubando ele do cavalo, cegando os olhos dele, para que ele compreendesse e voltasse a enxergar, abrir a sua mente para novos horizontes, abrisse a sua mente para nova palavra, para novas traduções do Evangelho, para compreender melhor a palavra de Deus que estava sendo ensinada naquele momento. Que estava sendo modificado a forma, não as leis, mas a forma das pessoas traduzir as leis e mostrando aquilo que Jesus ensinou, que a lei foi criada para o homem e não o homem para a lei. A lei não podia valer mais do que a vida humana. A lei não pode valer mais do que a vida do ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus. Temos que abrir a nossa mente para mostrar que a coisa mais valorosa que Deus criara para ele, que Deus mais valoriza, é o ser humano. Deus diz a palavra de Deus que Deus amou mais o homem do que os anjos. Diz a palavra de Deus que Deus amou mais o homem, amou tanto que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele não quer que nenhum se perca, por mais que seja um bandido, um criminoso, um estuprador, que seja que for o que ele fez na vida. Diz a palavra de Deus que quanto maior o pecado, maior o perdão. Aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É assim que diz a palavra de Deus. É assim que a sua mente tem que estar aberta. Que nem nada neste mundo, nem os anjos, nem ninguém está acima da vida do homem, do ser humano. Que as leis são colocadas na terra. Ele é usado o homem para constituir as leis, mas esses homens estão debaixo das mãos forte e potente do poder de Deus.
toda a lei é baseada por Deus. Quando a coisa começa a ficar muito feia, quando a bandidagem começa muito a estreitar cada vez mais aqueles crimes hediondos, quando começa mais as mulheres serem espancadas, começa mais as crianças serem estupradas, começa mais as mulheres serem maltratadas, então Deus usa os homens para colocar novas leis, para endurecer a lei novamente, para que o homem reconheça que aquilo é errado e ele não deve cometer certo tipo de pecado e de erro e de crimes hediondo. É Deus que age sobre a autoridade e sobre a humanidade. Então tudo está na mão de Deus. Então eu me coloco nas mãos de Deus. Você, quando tiver um problema, coloca seu problema nas mãos de Deus e descansa no Senhor, que Ele vai resolver. Amém. Essas são minhas palavras dessa manhã para vocês. E que Deus abençoe e possa conduzir vocês nessa palavra, que é um livro, a palavra de Deus, um livro de conduta que te conduz à vida eterna. Amém.